Para iniciarmos nossas discussões, precisamos compreender o que, de fato, é a gestão financeira. Você saberia dizer? Acredito que você tenha grandes noções, principalmente em relação ao que se trata essa área empresarial. Inicialmente, precisamos ter em mente o que são empresas. Segundo Chavanato, são organizações sociais que utilizam dinheiro, recursos e competências para entregar algo ao mercado e atingir determinados objetivos. Você percebeu que destacamos dois termos: organizações sociais e objetivos. Esses conceitos são importantes para entendermos o que são e não são empresas. Por exemplo, um prédio somente não é uma empresa, mas um local no qual a organização ou parte dela atua. Desse modo, para considerarmos organização, é preciso ter pessoas voltadas para um objetivo em comum, independente de estarem em um espaço físico ou não. Neste sentido, Daft define organizações por meio de 4 características. São elas: entidades sociais orientadas por metas, projetadas com sistemas de atividades, deliberadamente estruturados e coordenados e ligados ao ambiente externo. A segunda palavra em destaque é objetivo. Isso porque, em geral, as empresas têm como meta lucratividade, seja em curto, seja em longo prazo. Chavanato observa que existem empresas lucrativas no qual o objetivo final é o lucro, mas existem empresas não lucrativas. Essas últimas têm como objetivo final a prestação de algum serviço público, independente do lucro. Quem são organizações, porém, que não visam o lucro? São as chamadas organizações sem fins lucrativos, algumas conhecidas como ONGs. Outras na forma de cooperativas, funções de auxílio e amparo a pessoas em necessidade. Mesmo essas empresas sem fins lucrativos buscam lucro. Este serve para torná-las independentes, ou seja, conseguirem funcionar sem receber recursos do governo ou mantenedores. Podemos concluir que as empresas são um conjunto integrado de processos nas quais produz e entrega algo às pessoas que desejam um preço o qual elas podem pagar e que, ao mesmo tempo, cria valor para a empresa, ou seja, lucro. Uma empresa de qualquer tamanho e setor de atuação, para funcionar e operar no mercado, precisa de recursos financeiros. Esse dinheiro permitirá que a firma pague ou compre o imóvel para suas instalações, adquira máquinas e equipamentos para produzir, matérias-primas para processar, contrato de trabalhadores, entre outros. Nenhuma empresa, portanto, pode ser aberta sem um capital inicial mínimo e muito menos conseguirá funcionar sem capital de giro. Então, como você percebeu, dinheiro é fundamental na atividade das empresas, assim como na nossa vida, certo? Agora que você já sabe o que é uma empresa e qual o seu principal objetivo, precisamos compreender uma das áreas que fazem parte de todas as organizações, responsável por gerar dinheiro suficiente para manter as operações e gerar lucro: a gestão financeira. A gestão financeira é definida por Chavanato como a área da administração que cuida dos recursos financeiros da empresa. O autor também observa que, em geral, enfrenta 3 tipos básicos de decisões a serem tomadas. Primeiro, orçamento de capital. Envolve o planejamento e a gestão dos investimentos da empresa em longo prazo, ou seja, fluxo de caixa gerado por um ativo supera o custo desse ativo. Segundo, estrutura de capital. Envolve a adequada combinação de capital próprio existente na empresa com o capital de terceiros, para suplementar o capital próprio, nos momentos em que se torna insuficiente para o andamento dos negócios.
Na estrutura de capital, os gestores precisam decidir quando a empresa deve tomar emprestado para garantir as operações, quais são as fontes de financiamento, entre outras decisões relacionadas ao financiamento. E terceiro, gestão do capital de giro. Envolve os ativos e passivos circulantes na empresa, ou seja, trata da atividade diária da mesma. Agora que você já entendeu as funções principais da área financeira, podemos sintetizar a gestão financeira como área responsável pela gestão dos recursos financeiros da empresa, proporcionando as condições que garantem o equilíbrio entre a rentabilidade e liquidez. Diante da afirmação anterior, precisamos conhecer melhor duas novas palavras: rentabilidade e liquidez. Acreditamos que você já ouviu falar em ambas, certo? Vamos defini-las. Rentabilidade é o grau de rendimento proporcionado por determinado investimento, alcançada conforme o negócio da empresa proporciona a maximização dos retornos dos investimentos feitos pelos proprietários ou acionistas. Em outras palavras, é a capacidade de um capital aplicado ou investido em render dividendos ou ganho em dinheiro. Ela pode ser expressa pela porcentagem de lucro em relação ao investimento total. Já a liquidez, por sua vez, é o dinheiro em caixa e o realizável em curto prazo. Por exemplo, mercadorias vendidas e pagas em 3 meses. Portanto, disponibilidade em moeda corrente. Meios de pagamento, posse de títulos ou valores que podem ser convertidos rapidamente em dinheiro. São considerados ativos com liquidez. A rentabilidade associa-se à ideia de aplicabilidade, ou seja, aplica o dinheiro, ele gera juros, e estes juros são rentabilidade. A liquidez é a disponibilidade de dinheiro ou algo é transformado rapidamente em dinheiro. Dentro disso, temos o papel do gestor financeiro. Os estudos de finanças comumente objetivam instruir o gestor financeiro a tomar decisões de forma mais segura, minimizando os riscos inerentes às atividades econômicas das quais as gestões financeiras fazem parte. Quando se diz gestor financeiro, não me retrato apenas ao administrador das empresas ou ao grande investidor em bolsa de valores, mas também ao cidadão comum e ao trabalhador que precisa lidar melhor com os recursos financeiros que recebe. No caso de um administrador financeiro, para que a sua tomada de decisão não venha a incorrer em insucesso, provocando a falência da empresa ao longo do tempo, de acordo com Abreu Filho, o profissional deve fazer algumas perguntas, tais como: onde investir, quando investir, como financiar o investimento, como distribuir os resultados. É neste contexto que o estudo das áreas financeiras pode contribuir com a tomada de decisão do gestor. Ao identificar os ativos econômicos financeiros, além do comportamento dos agentes e do ambiente no qual o investimento se insere, ou seja, o investidor poderá determinar a taxa de retorno desse investimento. À primeira vista, pode-se entender finanças como a arte e a ciência de administrar recursos financeiros ou fundos financeiros, uma vez que praticamente todos os agentes econômicos e organizações ganham ou levantam dinheiro e gastam ou investem dinheiro em projetos cujos resultados possam ser traduzidos em benefícios econômicos, empresariais, pessoais e sociais.
Gatman e Madura definem finanças como os processos pelos quais o dinheiro é transferido entre empresas, indivíduos e governos. Com todo o processo, este também precisa ser administrado, gerenciado, planejado, controlado e fiscalizado. Os autores entendem que a função da administração financeira pode ser amplamente descrita considerando seu papel dentro das organizações, seu relacionamento com a economia e a contabilidade, bem como as atividades básicas do gerente financeiro. A extensão e a importância da função financeira gerencial dependem do tamanho da empresa. Em empresas pequenas, a função financeira em geral é desempenhada pelo departamento de contabilidade. À medida que a empresa cresce, a função financeira evolui, geralmente em um departamento separado, ligado diretamente aos administradores superiores. Percebe-se finalmente que o campo das finanças está diretamente relacionado à economia. Gatman e Madura adverte que os gerentes financeiros devem entender a estrutura econômica e estarem alertas às condições dos níveis variados de atividades econômicas e mudanças na política econômica. Como efeito, a administração financeira diz respeito à responsabilidade do administrador financeiro em uma empresa. Como bem lembra Abreu Filho, por essa razão, os gestores financeiros administram ativamente as finanças de todos os tipos de empresa, financeiras ou não financeiras, privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. Portanto, de acordo com Gatman e Madura, os administradores financeiros desempenham uma variedade de tarefas, tais como orçamento, previsões financeiras, administração de caixa, administração de crédito, análise de investimentos e capacitação dos fundos. Reforça-se então que as ações financeiras são importantes para as empresas envolvidas e para os investidores potenciais e os já existentes. As decisões financeiras influenciam o valor da empresa conforme refletido no preço dos seus bens e serviços, bem como de suas ações nos mercados internacionais de capitais.